E aí, galerinha? Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estamos? Mais uma vez, espero que todos estejam muito bem e cada vez mais animados. Eu sei que a batalha não é fácil, mas estamos vencendo, uma após a outra. Bacana? Vamos para a aulinha de hoje? Olha só, a gente ainda continua com aquele contexto de grandezas proporcionais. Só que eu fiz um caminho diferente. Eu já falei logo de cara o que era grandezas proporcionais e agora eu volto para falar do início de algumas coisinhas que nós temos na matemática, ok? Então olha só, a primeira coisa que eu tenho para hoje é um conceito chamado de razão. Não é aquela razão que você tem quando você está brigando com seu irmão e você está certo e ele está errado e você fala, eu estou com a razão. Não, não é essa, ok? Aqui na matemática, quando a gente compara duas grandezas em forma de divisão. Então, se eu pego uma grandeza e divido pela outra, estou fazendo uma razão. Simples assim. Professor, é só isso? Sim, é só isso. A única coisa é que eu não posso comparar com uma grandeza aqui embaixo sendo zero, né? A gente sabe que não há divisão sobre zero. A gente sabe que uma divisão, um quociente, pode ser representado em forma de fração. Então, de novo, eu estou recorrendo aqui a um conceito parecido com a fração lá para falar de razão. Pessoal, mas como assim? Para que serve? Não estou entendendo. Olha, coloquei aqui, eu lembrei de um exemplo, para quem gosta, né, de futebol e coisa e tal. Às vezes é comum o narrador ali, na hora que está falando na semana, né, a rodada que teve de jogos, fala assim, nossa, aquele time teve um saldo de gols, teve uma média de gols de 5,7 gols por partida. Por que ele fez isso? Para poder comparar, só isso. Suponha que um time fez 16 gols em 5 partidas. Será que esse time, né, fez mais gols do que esse aqui, ó, que fez 20 gols em 9 partidas? Deixa eu comparar aqui bonitinho. Então, olha só, eu tenho dois times. Um fez 16 em 5. O outro fez 20 em 9. Se você olhar só a quantidade de gols, um fez 16, o outro fez 20. Mas a gente tem que comparar quantas vezes eles entraram em campo. Viu a importância de utilizar a razão? Então eu comparo quantos gols eles estão fazendo em partidas. 16 dividido por 5 vai ser 3,2. Eu deixei uma colinha aqui, galera, para não ficar perdendo tempo. Acabou que eu não achei minha colinha. Então vai ficar 3,2 gols por partida esse time fez. Agora, quando eu faço 20 dividido por 9, esse time aqui fez aproximadamente 2,2. Porque aqui é uma dízima. Então, olha o que está acontecendo. Esse time aqui fez mais gols. Só que também teve mais partidas. Então, se a gente for olhar a eficiência de um time, a quantidade de gols por partida, esse time está ganhando. E como que eu descobri isso? Fazendo uma razão. Uma razão entre quais grandezas? Quantidade de gols e quantidade de partidas. E aí a gente pode comparar qualquer grandeza, idade, peso, tempo, não sei. Vocês já começaram a ver isso nas duas aulas anteriores, quando eu estava comparando grandezas para fazer aquela regrinha de 3. Lembra? Velocidade, tempo, quantidade de pedreiros, quantidade de tempo, enfim. Aí vocês vão ganhando cada vez mais experiência na hora que estiver resolvendo exercícios. O fato é que razão, né, se alguém te perguntar o que é razão em matemática, é a comparação entre duas grandezas por meio de um quociente, ou simplesmente um quociente entre duas grandezas. Simples, um quociente entre duas grandezas. E fazemos isso para comparar. Em supermercado é muito importante a gente ficar de olho em preços e fazendo razão para comparar, porque às vezes um produto é vendido em duas embalagens, né, uma maior do que a outra, e aí você tem que comparar para saber se vale a pena.
Já peguei inúmeras situações, né? Porque a gente acha que se a gente está comprando uma quantidade maior, né? A embalagem maior é mais vantajoso. E ó, não é verdade. A gente tem que ficar de olho. Uma outra razão muito importante é a escala. Porque é essa razão que permite a gente fazer uma representação real, né, de lugares, né, situações grandes em um papel. Por exemplo, o mapa do Brasil. Eu consigo visualizar como é o mapa do Brasil, as nossas fronteiras, o formato do nosso país. Mas eu não tenho que ir lá para o espaço para olhar ele de cima. Eu, num papel, eu consigo representar o Brasil inteiro. Projeto de um prédio. Já pensou? Toda vez que um engenheiro tem que fazer um projeto de um prédio, tem que desenhar ele no tamanho real? Não precisa. A gente faz numa folha, determina a escala e aí eu posso fazer ele no papel. Maquetes também, né? Quando a gente vai ver aqueles lançamentos de prédio, sei lá, tem gente que faz uns maquetes bem legais. Eles representam prédios, casas, lugares em determinada escala. E como que ela funciona? Geralmente ela é apresentada ou em forma, né, de fração, né, 1:50, ou assim também, viu, galera? Deixa eu colocar aqui. Ela pode ser apresentada desses dois jeitos. Né? Eu falo que a escala é de 1:50, certo? O que isso quer dizer? Que cada medida que eu fizer no mapa, suponha que isso aqui é um mapa, cada medida que eu fizer no mapa vai ser 50 vezes maior na vida real. Simples assim. Então, eu imaginei que eu tenho um mapa aqui, eu quero saber a distância entre dois pontos, eu pego uma régua mesmo. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Aqui, ó, eu vou lá, pego uma régua no mapa, né, ou no projeto, coloco lá, faço a medida e aí uso a escala. E aí eu sei que na vida real, aquele objeto, aquela parede vai ter tantas, né, medidas. Neste meu exemplo, eu medi e deu 7 centímetros no mapa. O que isso quer dizer? Que se é 7 centímetros aqui, eu multiplico por 50. 7 vezes 50 dá 350 centímetros. A gente continua com a mesma unidade que eu medi. Então, no mapa, esses 7 centímetros equivale a 3 metros e 50 centímetros, ou 350 centímetros. Em outra aula a gente faz mudança de unidade. Então olha que bacana. Um desenho de 7 centímetros no mapa, na vida real, se você for olhar, suponha que é a altura de um prédio, uma casa, sei lá, vamos falar casa, né? Porque, né? Então se eu medir lá 7 centímetros a medida da minha casinha, eu sei que ela tem 3,5 metros, 350 centímetros de altura. Viram a importância da escala? Tem exercício desse tipo na nossa atividade, ok? Uma outra forma também é ele colocar, né, que cada tamanho, ele te dá o tamanho. Lá no mapa você vai ver um pedacinho disso aqui, ó. O que significa? Que você mede na régua esse tamanho e conta quantos tamanhos você tem lá no mapa, para você ver a distância. Aí suponha que a distância aqui entre dois pontos, vou chamar de ponto A e ponto B. Peguei a régua, fui lá, marquei. Aí eu venho aqui, ó. Então já contei um pedacinho daquele, 2, 3, 4. Tem 5 pedacinhos desse. Ora, se cada pedacinho desse está medindo 5 quilômetros, e aqui ou então eu posso fazer assim, ó. Aqui tem 5 quilômetros, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 5. 5 vezes 5, 25 quilômetros. Então, essa distância na vida real tem 25 quilômetros. Ou eu posso ir lá medir, porque às vezes não vai ser exato, não é? Então, a gente mede quantos centímetros tem aqui e quantos tem aqui. Aí é só multiplicar, certo? Suponha que aqui deu 4,7, né, a unidade de medida.
Então, vocês vão pegar esse 4,7, o que eu encontrei aqui, e multiplicar pelo valor que está aqui. Certo? Olha só. É um conceito muito utilizado, vocês vão usar isso muito nos estudos lá da geografia, sempre que precisar fazer representação, ok? Fiquem de olho na legenda, porque isso aqui às vezes não está tão claro, fica ali na sua cara, não. Às vezes fica num cantinho do mapa, você tem que ir lá e procurar, né, a indicação. Porque às vezes o aluno nem olha, ele já mede e multiplica por um valor que ele acha que tem que ser. Não, podem procurar no mapa ou num enunciado, em alguma informação, que ele vai te falar qual que é a escala. Combinado? E escala nada mais é do que uma razão. Simples assim. Tá vendo? Tanto que vocês têm matemática no cotidiano de vocês. E agora uma coisa bacana. Por quê? Porque vocês já fizeram proporção e nem estavam sabendo. Quando eu falei para vocês de uma regrinha de 3, aquilo nada mais era do que uma proporção. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, vamos fazer uma receita, tem que manter a proporção. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. 3, 12, 5, 14. Razão de cá, razão de cá. Igualei, a gente vai ver se tem uma proporção. Ok? Só que antes disso, aqui está a matemática da coisa, né? As explicações formais, aquele monte de letra que às vezes assusta o aluno. Então a gente diz o seguinte, que A está para B, assim como C está para D. Lógico que nos exercícios de vocês isso vai ser números. Lembra aqueles exercícios das aulas anteriores? A gente falava lá, 8 pedreiros está para 12 pedreiros, assim como 2 dias está para quantos dias? Era uma proporção que a gente fazia. Então, olha só. Lemos A está para B, assim como C está para D. Coloquei aqui, ó. A gente, né, nós chamamos esses dois números, né, onde está o lugar do A e aonde está o lugar do D, nós chamamos de extremos. E aonde está o B e aonde está o C, nós chamamos de meios. Por quê? É definição, gente. Algumas coisas são nomes. A gente foi lá, por que a gente olha no carro, por que aquilo chama pneu? Porque a gente foi lá, chamou, alguém deu o nome, aquilo é pneu, pronto, acabou. Aqui também. Então aqui vai ser chamado de extremos, aqui vai ser chamado de meios. E temos uma propriedade fundamental da proporção. Ah, professor, isso parece difícil. Não parece, porque vocês já fizeram. Lembra que eu falava para vocês, multiplica cruzado? Porque eu já estava te fazendo usar a propriedade fundamental. A vezes D igual a B vezes C. Simples assim. Tranquilo, não é? Então, vocês vão se deparar com alguns exercícios que vão pedir, por exemplo, para você conferir. Esses números estão em uma proporção? Ó, 3 está para 12, assim como 5 está para 14. Será que essa proporção está mantida? Vamos conferir? Ah, professor, parece que está. 3 mais 2 dá 5, 12 mais 2 dá 14. Mas não é assim que a gente confere se os números estão em uma proporção. É fazendo isso aqui, ó. Então eu vou fazer 3 vezes 14 tem que ser igual a 5 vezes 12. 3 vezes 14 dá 30 com 12, vai ficar 42. E 5 vezes 12 dá 60. Isso não é igual. O que isso quer dizer? Diferente, olha o símbolo de diferente. Que esses números não formam uma proporção. Certo? Simples assim, ó, não são proporção, não estão em proporção. Em uma proporção. Para que serve isso? Às vezes você tem que fazer uma comparação. Eu gosto muito de falar de receita de bolo, né, que aí dá fome. Às vezes você tem que fazer uma receita lá, são 5 ovos para 1 kg de farinha. Então, se eu for usar 7 ovos, eu vou usar 2 kg de farinha? Não, isso não está em proporção. Tá? Aí a gente compara. Combinado? Outra coisa que apareceu na regrinha de 3, olha lá, eu posso falar que 20 está para 75, assim como
x está para 200. Como que eu descubro então esse valor de x? Esse valor de x tem que manter a proporção, certo? Portanto, podemos usar a propriedade fundamental, que é o que já estávamos acostumados. Lembrando que quando é inversamente proporcional, a gente compensa isso, lembra? Falei na aula anterior. Tem que ficar ligado. Inversamente proporcional causa uma pequena mudança, certo? Então aqui vai ficar 75 vezes x igual a 20 vezes 200. Vai ficar 75x igual a 4.000 e por fim, x igual a 4.000 dividido por 75, que de cabeça aqui eu não sei quanto que dá. Olha só. 53 aproximadamente, porque dá dízima. 53,3, que é o valor que a gente tem que colocar aqui, ó. Simples assim, certo? Aí eu coloquei um exercício aqui, ó, bacana. Imagina que você está numa promoção, né? E aí ele tem lá, né? Duas marcas diferentes de qualidade, só que uma lança a promoção assim, ó, pague 3 e leve 4. E a outra promoção fala, pague 5, leve 6. Qual promoção vocês acham que seria mais vantajosa? Ah, essa aqui que a gente está levando mais? Ah, essa aqui que eu estou pagando menos? Como que a gente resolve esse problema? Do mesmo jeito que a gente resolveu o problema dos gols. Olha só, é só fazer uma razão. Você está pagando 3 e levando 4. Razão de 3 para 4. Aqui você está pagando 5 e levando 6. Certo? Se você dividir 3 por 4, dá 0,75. E se você dividir 5 por 6, dá 0,83. Aproximadamente porque é dízima. Então, qual que você acha que é mais vantajoso? Na razão, ó, quem está pagando 1 e está... Aliás, é como se ele estivesse pagando, né? 0,75 para cada produto, certo? Então, esse aqui seria 0,75 por produto. E esse aqui você está pagando 0,83 para cada produto. Então, ó, mesmo esse aqui você levando mais quantidade, você está pagando um valor maior por cada produto. Fui lá, por razão, resolvi rapidinho e percebi que, opa, essa promoção aqui está me enganando. Existe uma outra forma, né? Aqui ficaria decimal, não adianta. Se eu multiplicar aqui por 1,5. Se eu multiplicar aqui por 1,5, vai ficar 6. E aqui 4,5. Aí ficaria, né? Pague 4,5 e leve 6. Aí na hora que você compara, você percebe que essa promoção 1, você está pagando menos. Mas é só fazer a razão. Descobri que por produto, 75 centavos. Por produto, 83 centavos. Bacana? Mais uma vez eu peço para que leiam o material também. Coloco muitos exemplos lá no material para ver se ajuda vocês. E resolvam as atividades. Não esqueçam depois de fazer a correção, pessoal. Eu coloco a correção nas aulas posteriores, nas aulas depois, justamente para vocês olharem, ver se acertou, ver se o porquê que você errou, o que é que você pensou lá que estava enganado. É muito importante toda essa rotina que a gente tem. Bacana? Viram até que eu reduzi um pouquinho a quantidade de exercícios por semana. No começo do ano eu passava 3 atividades. Agora eu estou passando 2, para que vocês consigam fazer com mais calma e consigam conferir também com mais seriedade. Bacana? Pessoal, beijo grande. Fui!